Olá pessoal, sou Marcelo Oliveira, editor do canal De Olho na Comunidade Brasil, que está totalmente de cara nova e repaginada. Tudo para trazer um conteúdo de qualidade para você. Antes de irmos aos conteúdos desta tarde, eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês. Se estiverem gostando do nosso conteúdo, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações. Assim você será notificado imediatamente quando surgirem notícias quentinhas do Brasil e do mundo. Sim, agora vamos ao que interessa, que é notícia. Uma das informações mais relevantes desta tarde é que o governo federal estuda prorrogar o auxílio emergencial por mais um ano e com um valor bem maior do que os valores atuais já pagos. Integrantes da ala política do governo federal defendem a ideia de aumentar o valor, que hoje varia de R$ 150 a R$ 375, além de prorrogar o benefício até o fim de 2022. A intenção é evitar que o benefício termine antes das eleições e tentar dar um fôlego eleitoral à disputa à reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nesse contexto, os integrantes do governo defendem até o aumento do valor do benefício para algo em torno de R$ 400 a R$ 500, segundo fontes do governo. O ministro Paulo Guedes tem defendido a amplificação do Bolsa Família, que passaria a se chamar Auxílio Brasil. O governo já tem os recursos para pagar o benefício com reajuste neste ano. O novo Bolsa Família iria dos atuais R$ 190 em média para R$ 300 e o número de famílias saltaria para 17 milhões de pessoas atendidas pelo programa. Só que o Auxílio Brasil depende do Congresso e não é possível lançar o programa social sem a definição dos recursos para o ano que vem. Essa medida depende da aprovação de duas propostas de mudanças no pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais do governo, e reforma do imposto de renda, que cumpre a regra de apontar uma nova fonte de recursos para a despesa. Gente, a verdade é que o governo está em um beco sem saída, vendo a população se atolar numa inflação beirando a casa dos 2 dígitos e tudo isso alinhado ao desemprego e à fome que cresce no Brasil. Ou seja, o presidente está com um baita de um pepino para descascar. Qualquer outra notícia sobre este assunto informaremos aqui para você. E não se esqueça de curtir, ativar as notificações e inscrever-se no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá bom? Agora vamos falar de inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que a expectativa é de que o IPCA, o índice oficial da inflação, alcance o pico em 12 meses em setembro. Segundo Campos Neto, a inflação no nono mês deste ano ainda deve ser alta, com o tema da energia, a persistência na inflação. Por isso, temos sido mais incisivos nos juros, disse em participação de evento na ACSP, Associação Comercial de São Paulo. Ele ressaltou que há um problema global na inflação de energia, mas reconheceu que o Brasil é um dos destaques referente ao tema. O presidente do Banco Central afirmou que vale destacar o comportamento do preço da gasolina no país, uma vez que seguiu subindo com a cotação internacional estável. Segundo Campos Neto, aqui o preço é influenciado também pelo etanol e pelo valor do frete em nossas rodovias. Campos Neto ainda ressaltou que a inflação ao consumidor no Brasil está entre as mais altas no mundo, mas os preços de serviços ainda estão mais baixos na comparação com os outros países. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porém, reconheceu que já começou a aparecer um repasse represado no setor de serviços. Os preços de serviços estão subindo com a reabertura. Estamos monitorando a situação de perto.
Campos Neto afirmou ainda que as taxas de juros longas voltaram a subir muito, em parte pelas preocupações fiscais, e que isso traz preocupação uma vez que as taxas mais longas são importantes para projetos estruturantes. O Brasil tem um prêmio na curva muito alto. É a curva mais inclinada de juros. Um pouco está ligada ao fiscal. Eu acho que é um tema de incerteza de curto prazo que deve arrefecer em breve, disse Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Agora, vamos falar de pandemia. A CPI da pandemia, nesse momento, é algo que mais nos chama a atenção no cenário nacional e também através das mídias, né? E com isso, é, mesmo com o prazo estendido até o início de novembro, a Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid-19 entra em sua última semana de depoimentos com previsão de votação do relatório final em 20 de outubro. A cúpula dos trabalhos avalia que já há elementos suficientes para fechar os trabalhos com uma lista de indiciados que inclui o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Para arredondar alguns pontos, a CPI ainda se debruçará em oitivas mirando a Prevent Senior e a VTC Log. Para o primeiro depoimento da semana, a CPI trará Raimundo Nonato Brasil, sócio da empresa de logística VTC Log. Na terça-feira, 5, contratada para receber, armazenar e distribuir vacinas contra a Covid-19. A empresa entrou na mira dos senadores pela suspeita de ter pagamentos ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, também investigado e um dos depoentes que será indiciado no relatório final. Atendendo a pedidos tanto do G7, grupo de parlamentares da oposição e independência do governo que formam maioria na CPI, quanto à ala governista, a comissão deve receber na quarta-feira os médicos que fizeram parte do grupo de ex-funcionários que denunciaram a Prevent Senior. A expectativa é ouvir o casal de médicos Jorge Joppert e Andressa Joppert. Detalhes do dossiê foram trazidos na semana passada pela advogada Bruna Morato, mas os senadores da base pressionaram para ouvir os próprios denunciantes. Quem traz a articulação são os senadores Randolph e Humberto Costa, do PT do Pernambuco. Para encerrar a remessa de oitivas, a comissão ouve na quinta-feira, 7, o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho. Após revelações na CPI, a ANS autuou a rede por constatar indícios de infração. A justificativa é que a Prevent Senior deixou de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei. Fechada a rodada de depoimentos, a cúpula da CPI não pretende abrir mais a semana para ouvir novas testemunhas. Só se houver um fato muito grave, relevante do ponto de vista novo, e não daquilo que a gente vem tratando, ponderou o presidente da CPI, senador Omar Aziz.